Eu cumprimento a toda a Igreja Batista com a paz do Senhor. Amém? Quantos aqui estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Por favor, abra a tua Bíblia aí. João, Evangelho de Jesus que escreveu João, capítulo 8, a partir do versículo 32. João, capítulo 8, a partir do versículo 32. E logo após eu queria, junto com você, fazer menção aqui também de um texto que se encontra em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Bendito seja o santo nome do Senhor. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, queria externar a minha gratidão por mais uma vez aqui, por mais essa oportunidade. Estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos, em especial com essa juventude maravilhosa, né? Juventude abençoada, que Deus tem levantado cada dia mais. Sempre acompanho lá na rede social, tenho visto lá pela rede social as maravilhas que Deus tem feito nessa juventude, através dessa juventude da Igreja Batista em Campos Elíseos. Que Deus continue abençoando vocês. Já é a terceira vez que se eu não me engano, que eu venho aqui na igreja, em programação de jovens, ministrar. Então, para mim, é sempre um privilégio poder servir aos irmãos. Louvo a Deus também pela vida do nosso querido pastor Edivaldo, que é uma bênção aqui para o nosso bairro, um homem a quem muito admiro, pela vida do meu irmão Mateus, líder da juventude. Muito obrigado, Mateus, pelo convite mais uma vez, por todos os irmãos. Demorei um pouquinho, estava ali na igreja, esperando alguns jovens. Tem alguns jovens ali da minha igreja. Cadê ele? Kaique, Vitória, Gabrielzinho, Juninho, galera que estava aqui tocando. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tem muita gente aqui, irmãos, que eu conheço. Se fosse falar o nome de cada um aqui, ia acabar, né, talvez chateando alguém. Mas que Deus abençoe todos aqui em nome de Jesus. Amém? Capítulo 8, versículo 32. Capítulo 8, versículo 32 em diante. Alguém vai fazer. Quantos acharam, digam: eu vou para o céu. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Versículo 36, se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pula lá para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, por favor. Versículo 6, versículo 7. E também o versículo 21. Versículo 6, versículo 7 e o versículo 21. Gênesis 3, 6, 7, 21. Diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles, e os vestiu. Meus queridos, você pode dizer amém? Amém. O texto que nós acabamos de ler em João capítulo 8, versículo 32 ao 36, é justamente o tema desse mês, da juventude,
que fala acerca de libertação. Libertação, confesso aos irmãos, que é um tema muito importante, um tema muito de tamanha responsabilidade. Libertação é algo que nós precisamos viver dia após dia. Mas por que eu escolhi o texto de Gênesis para fazer menção e ler aqui junto aos irmãos? Primeiro que tudo começa em Gênesis. Deus cria a terra, tudo que nela há, descansa ao sétimo dia, faz um homem, sopra, e o homem é feito alma vivente. Ao homem Deus dá responsabilidades de cuidar da terra, de plantar, de regar. E não bastasse, Deus também faz para o homem uma ajudadora. Deus faz Eva a companheira de Adão. A Bíblia Sagrada diz que dentro desse cenário Adão vivia uma vida extraordinária. Podemos dizer com toda certeza que Adão vivia uma plena alegria, uma plena felicidade. Entretanto, irmãos, Deus ele dá uma ordem para Adão. A ordem que Deus dá para Adão é que ele poderia comer do fruto das árvores do jardim. Entretanto, havia uma árvore que ele não poderia consumir. Havia um fruto que ele não poderia comer de uma determinada árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você conhece a história? A história fala que, certo dia, a serpente vai até Eva e começa-se ali um diálogo, quando que então Eva resolve comer do fruto e dar também para seu marido, para seu companheiro Adão. Adão come do fruto proibido, da árvore que não poderia comer. Quando Adão e Eva comem do fruto proibido, o texto fala que eles começam a perceber que eles estão nus. Se você não sabe, provavelmente você sabe, mas para você que não sabe, a nudez no Antigo Testamento é sinônimo de vergonha. Portanto, quando era aparente a nudez, era o sinal que a vergonha estava exposta. Eles percebem que estão nus. Quando eles percebem isso, eles começam a pegar as folhas e fazem para si aventais, para tampar a sua vergonha, para tampar a sua nudez. Olha só, irmãos, o cenário que Adão e Eva estão. Antes eles viviam em plena alegria, em plena felicidade. E por desobedecer a Deus, o seu mandamento, agora eles estão sendo fugitivos da presença de Deus. Eles têm a ciência agora de que eles estão nus e a vergonha deles estão expostas. Eles fazem vestimenta para si e fogem da presença de Deus. Deus vem até eles com a sua voz, procurando eles. E eles correm, eles fogem, eles procuram um lugar. Eles têm consciência que a vergonha está exposta, que eles fizeram alguma coisa errada, que eles desobedeceram. E a consequência do pecado é justamente essa, é nós nos afastarmos de Deus. Adão peca. Deus dá a eles algumas consequências. A mulher sentiria dor no parto. O homem teria que viver do suor do seu trabalho para comer. A serpente rastejar. E Deus então faz para eles uma nova vestimenta, uma nova roupa. O texto vai falar que a vestimenta que Deus dá a eles são pele. Repare, entenda isso aqui. Quando Deus dá a eles uma nova vestimenta, está apontando para o Novo Testamento. Porque se Deus vestiu eles com pele, provavelmente houve-se um sacrifício. Quando a gente faz uma comparação da vestimenta de Adão para com o sacrifício de Jesus, nós vamos perceber que quando Jesus foi crucificado, ele sofreu a pior sentença que alguém poderia sofrer em sua época, que era morrer por morte de cruz. Não apenas pela dor, não apenas pela cruz,
mas também porque a sua vergonha era exposta. Quando Jesus foi ser crucificado, arrancaram as suas vestimentas, arrancaram a sua roupa, arrancaram as suas vestes, e diante de todos, Jesus estava com a sua vergonha exposta. Entenda que lá atrás, Adão peca, e Deus cobre eles com uma vestimenta, apontando para o sacrifício de Jesus. Jesus obedece, é fiel, não peca, e quando ele é crucificado, arrancam dele as suas vestes. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, nessa noite, Jesus expôs a sua vergonha, para que eu e você hoje estivéssemos cobertos. Ele carregou a cruz que era para eu e você carregar. Ele morreu a morte que era para eu e você morrer. Jovem, ele carregou os nossos pecados. Se nós estamos aqui, é porque um dia Jesus de Nazaré carregou a nossa cruz e hoje nós estamos libertos. Você pode dar um glória a Deus em gratidão a isso? Repare que Adão peca, Deus faz para eles vestes. Agora, repare no detalhe, quando Adão e Eva pecam, uma das consequências é que eles são retirados do paraíso, do jardim, são lançados para fora. Por quê? Eles desobedeceram, eles pecaram. A consequência do pecado é ser lançado para fora. A consequência da desobediência, Mateus, é ser lançado para fora do jardim. Mas Jesus obedeceu até a morte, e morte de cruz. E quando Jesus na cruz estava, ele virou para o ladrão que estava ao seu lado, arrependido de seus pecados. E a primeira coisa, uma das últimas palavras de Jesus foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Adão pecou e foi expulso. Jesus obedeceu e entrou no paraíso. Eu tenho uma palavra para a tua vida nessa noite. Jovem, você que está me ouvindo, eu tenho uma palavra para a tua vida nessa noite, meu irmão e minha irmã. A desobediência, ela te lança para fora do jardim, te lança para fora do paraíso, mas a obediência te coloca para dentro do paraíso. Jesus morreu para nos libertar. Você pode mais uma vez dar um glória a Deus aí? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Porque se eu e você estamos aqui libertos, é porque Ele morreu e nos trouxe libertação. Ele nos libertou. E eu me permita aqui, nessa noite, falar um pouco acerca de libertação. Eu quero aqui pelo menos falar 4 verdades, 4 tópicos aqui, 4 verdades sobre libertação. E eu vou encerrar a minha palavra, se possível for, vamos orar e louvar mais um louvor. Mas me permita falar aqui rapidinho, 4 verdades sobre libertação, que é o tema da juventude. 4 verdades. Primeira verdade é que para alcançar libertação é necessário fugir. Jovens, escutam isso aqui. Para alcançar libertação é necessário fugir da aparência do mal. É muito bom falar assim, Jesus nos libertou. Mas essa libertação se dá um processo. E um dos primeiros processos que nós passamos para sermos libertos, primeiro, é fugir da aparência do mal. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu para o seu filho na fé, Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Timóteo, escrevendo para o seu filho na fé, ele diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Um dos conselhos que Paulo dá para Timóteo, um jovem pastor, é para que ele fugisse dos desejos malignos da sua juventude. Irmão, posso dizer uma verdade aqui?
Não tem como sermos libertos se não fugirmos da aparência do mal. Aí vem um jovem, às vezes, chega e pergunta assim, poxa, eu preciso ser liberto, eu preciso largar esse erro, eu preciso largar esse pecado, o que eu faço? Aí você pergunta para ele, o quão próximo você está disso? Às vezes, jovem, para você ser liberto de uma certa tentação, você vai ter que excluir um contato do teu celular. Às vezes, jovem, para ser liberto de uma determinada tentação, você vai ter que vigiar mais com o seu namorado, com a sua namorada. Às vezes, jovens, para ser liberto de uma determinada tentação, você vai ter que parar de ver o jogo do Vasco. Um tempo atrás eu estava, na última vez que o Vasco caiu, eu já me esqueço o ano, foi em 2000, alguém me ajuda aí? Foi tantas vezes que eu já me esqueci. A última vez, o ano que o Vasco estava para cair, e todo jogo eu estava lá assistindo o jogo do Vasco, e cada jogo, irmãos, era uma agonia, um sofrimento, e perdoa, irmão, mas eu falava, jogador sem vergonha, time desgraçado, não ganha por nada. Aí minha esposa falava para mim, Gabriel, você está ficando muito nervoso, eu vou parar de assistir. Aí caiu, aí eu vou deixar de acompanhar um pouquinho. O pessoal lá na barbearia lá brinca demais comigo, mas nem acompanhando, não estou acompanhando mais. Mas é só um exemplo para você entender. Às vezes, para você ser liberto de uma determinada situação, uma determinada tentação, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Porque às vezes nós estamos muito próximo do pecado. Pense bem, um irmão novo convertido, que teve no passado problemas com bebida alcoólica, ou então problemas de estresse, ou vamos pegar bebida alcoólica, problemas com bebida alcoólica, ele é novo convertido, está caminhando. Eu lembrei de um irmão agora, misericórdia, esse irmão teve muito problema com bebida, irmãos, e quando ele se batizou e tal, alguém falou para ele, cara, você pode tomar um vinho, problema não, bebeis, mas não embriagueis. Só que o irmão já foi alcoólatra no passado. Quando o irmão ouvindo isso, novo convertido, ele não teve a dimensão, o que o irmão fez? O irmão comprou uma garrafa de vinho e começou a tomar em casa. Tomou a primeira, a segunda, a terceira. Quando foi ver, o irmão já estava na rua falando besteira, chorando, porque tem bêbado que é assim, né? Bebe e chora pra caramba. Alguém falou para ele, rapaz, pode tomar. Aí o que ele fez? Ao invés dele fugir da aparência do mal, ele se apegou. Às vezes, o processo da libertação vai exigir de mim e de você que nós venhamos fugir. Juventude, nós precisamos fugir da aparência do mal. E às vezes não são pecados grandes, mas são coisas pequenas, que a cada dia fazem com que nós nos afastemos do Senhor. Primeira coisa, fuja da aparência do mal. Segunda, mudança de mentalidade. Você se converteu, jovem cristão, você que é cristão, entenda uma coisa, a tua mentalidade não pode ser mais a mentalidade de antes. É preciso uma transformação. Agora você faz parte da igreja, agora você está junto com os irmãos, mas a sua mentalidade precisa ser mudada. Precisa ser transformada. Veja Israel é liberto da mão de Faraó, Israel é liberto do Egito, chega no deserto, numa das primeiras adversidades que Israel passa, numa das primeiras dificuldades que Israel passa, que é a fome, eles começam a murmurar, e daqui a pouco, missionária Carla, eles estão dizendo, nos tirou do Egito para morrermos de fome aqui? Lá no Egito nós tínhamos fartura de pão, lá no Egito nós comíamos carne, nós estávamos no Egito, mas lá nós saciava a nossa vontade. Olha a mentalidade, gente, do povo de Israel. Israel
sai do Egito, mas o Egito não sai de Israel. E Deus está falando conosco nessa noite: eu vou mudar a tua mentalidade. Eu vou mudar a tua forma de pensar. Então esse negócio de, eu sou crente, mas não sou otário não. Se pisar no meu pé, vai levar. Irmão, mentalidade precisa ser transformada, precisa ser mudada. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Aí Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Em outras traduções, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer tocar na nossa mentalidade nessa noite. Levante a sua mão assim, levante a sua mão direita, diga assim: Senhor, muda minha mente, muda meus pensamentos, muda minha atitude, renova o meu entendimento. Deus vai mudar a nossa mentalidade. Você pode dar um glória a Deus aí? Jovens, para de fato sermos libertos, precisamos mudar a nossa mentalidade. Israel, eles nem estavam mais no Egito, mas eles queriam voltar para lá, porque eles não compreendiam. Porque não adianta apenas mudar o espaço geográfico, tem que mudar a mente. Não adianta apenas não frequentar o mundo, os eventos do mundo, as programações do mundo. É preciso mudar a mente. Aí tem jovem que diz assim, na primeira dificuldade, assim como Israel, na primeira dificuldade, nas primeiras dificuldades, ele já pensa: poxa, eu vou ir para o mundo. E lá no mundo era melhor. Lá no mundo eu não passava por isso. Lá no mundo eu tinha aquilo. É preciso mudar a mentalidade. Tem jovens, Mateus, que dizem assim: quando eu passar no concurso que eu quero passar, quando eu passar naquela prova do exército, quando eu passar naquela prova que eu tanto estou estudando para passar, vou andar de carrão, vou botar um relógio no pulso, vou mostrar para todo mundo, vou esfregar na cara de quem me perseguiu, de quem falou mal. Olha a mentalidade da pessoa, a mentalidade muitas das vezes do jovem. A mentalidade precisa ser outra. Se eu passar naquele concurso, eu vou abençoar a minha igreja. Se eu passar naquele concurso, eu vou ajudar quem precisa. Se eu passar naquele concurso, eu vou ajudar minha mãe, meu pai. Se eu passar naquele concurso, vou ajudar minha família. Vou realizar meu sonho sim, mas não vou deixar as coisas de Deus de lado. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade para alcançar a verdadeira libertação. Essa é a verdade. Precisa mudar a mentalidade. Agora, terceiro, o conhecimento é a maior fonte de libertação. Eu vou repetir. O conhecimento é a maior fonte de libertação. Existe um pastor americano, o nome dele eu não sei pronunciar direito, mas é John Bevere, isso aí mesmo. Vou falar em língua estranha aqui. É isso aí mesmo. Aí, pastor John, amém? Pastor John, ele conta um testemunho que, certa vez, ele orava, pastor Divaldo, e ele orava com o coração apaixonado, dizendo: Senhor, me usa para as vidas, me usa, Senhor, me usa para alcançar vidas, me usa para alcançar pessoas, me usa para alcançar almas, me usa, Senhor, me usa. Aí, certa vez, o Espírito Santo falou com ele bem forte e disse assim: o alvo da sua oração está errado. Ele falou: Senhor, como assim? Estou pedindo para o Senhor me usar para alcançar vidas. Como que o alvo da minha oração está errado? Aí Deus falou no fundo do coração dele e disse para ele: Judas também andou com Jesus. Judas também largou tudo para ser discípulo de Jesus. Judas até pregou. Judas até fez a obra. Mas qual foi o final dele? A sua oração, o Espírito Santo falando com ele, tem que ser para me conhecer. Porque quando você me conhece, você sabe o que eu gosto. Quando você me conhece, você tem intimidade. Quando você me conhece, você sabe o passo que você tem que dar.
Quando você me conhece, você sabe quando é que você está me agradando e me desagradando. A sua oração não é para que eu possa te usar, a sua oração tem que ser para me conhecer, porque quando você me conhecer, automaticamente eu vou te usar. Tem alguém aqui que quer conhecer Jesus? Levante a sua mão direita e diga assim: eu preciso te conhecer, Senhor. Glorifica Ele, nós precisamos conhecer. Então por que eu digo que o conhecimento é a maior fonte de libertação? Talvez em todos os aspectos isso seja verdade, mas quando eu pego no aspecto cristão, no aspecto espiritual, eu quero dar ênfase não no conhecimento apenas intelecto, mas eu quero dar uma ênfase no conhecimento de relacionamento. Porque repare bem, o que Deus vai falar naquele grande dia para aqueles que fizeram a obra de Deus, para aqueles que até curaram, pregaram, fizeram milagres, mas de fato não viviam uma vida honesta, de acordo com a vontade de Deus. O que Deus vai falar para ele? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. O que é esse conhecer aqui? Aí você me pergunta, mas Deus não é onisciente? Deus não sabe de todas as coisas? Sim, mas o que Deus está falando nesse texto não é o conhecimento de onisciência, é o conhecimento de relacionamento. É como se Deus estivesse falando: você pregou, você cantou, você fez isso, você fez aquilo, você participou do grupo jovem, grupo das irmãs, participou de tudo na igreja, mas eu não te conheço. Eu não te conheço. Nós precisamos ter cuidado de estar tão envolvido com a obra de Deus e se esquecer do Deus da obra. Nós precisamos ter cuidado para não se perder num caminho de vanglórias, de status, e deixar a intimidade com Deus de lado. Deus está nos chamando hoje para um relacionamento maior, porque quando nós nos relacionamos com Deus, irmão, posso te dizer uma coisa? Posso te dizer uma coisa, jovens, posso dizer uma coisa para vocês? Normalmente pessoas que dizem assim, andam de nariz empinado, batem no peito: eu faço a obra de Deus, eu prego muito, eu canto muito, quando eu pego o microfone, rapaz, quebra tudo, sobra nada, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmão, normalmente essa pessoa não conhece a Deus, não conhece, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, se relacionamos com Deus, criamos intimidades com Deus, mais pecador nós percebemos que somos. Então a atitude de alguém que conhece a Deus, se aprofunda numa intimidade com Deus, não é de empinar o nariz, mas é de humildade. Senhor, eu não mereço, mas a tua graça me basta. Eu não mereço, mas derrama sobre mim o teu amor. Eu não mereço, mas derrama sobre mim a tua misericórdia. Quanto mais você conhece a Deus, mais você diminui, mais você se humilha, mais você se prostra. E aí, a consequência disso é você começar a perceber pequenas coisas que outrora você fazia e que desagradava a Deus, e passa a não fazer mais. O nome disso é libertação. Alguém precisa dessa libertação nessa noite? Eu sou o primeiro. A libertação, ela vem ao decorrer do momento em que nós nos aprofundamos mais e mais em conhecer a Deus. Quer ver uma coisa? João 3,32, que é um dos versículos contidos no tema dessa programação jovem, vai dizer: e conhecereis a verdade, O que vai te libertar é ficar 4 anos num seminário? O que vai te libertar é você saber tudo de Bíblia? O que vai nos libertar é o conhecer a verdade. Mas eu tenho uma palavra para essa juventude, para essa igreja, para a nossa vida nessa noite. Tem libertação de Deus aqui, nesse lugar. Você pode dizer para 2 pessoas aí: tem libertação de Deus para mim e para a tua vida. Diga aí: tem libertação de Deus para a nossa vida nessa noite, meu irmão? Tem libertação de Deus para a nossa vida nessa noite? Agora eu já estou caminhando para encerrar.
Há 4 verdades sobre libertação. A quarta verdade é que a libertação é o fruto do amor de Deus. Você lembra da história de Zaqueu? Quem é que lembra da história de Zaqueu? Faça o sinal aí. Zaqueu estava curioso para saber quem era Jesus. Sim ou não? O que Zaqueu faz? Ele corre à frente, sobe em cima de uma árvore, de uma figueira brava, e ele espera Jesus passar por aquele lugar. Jesus passa. Quando Jesus passa por aquele local, quando Jesus passa naquele lugar que Zaqueu havia calculado que ele passaria, Jesus olha para cima e Jesus diz assim: Zaqueu, devolve tudo que tu roubou aos pobres. Não. Jesus diz assim: Zaqueu, desce daí e se humilha diante do povo. Não. Jesus vira, olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Irmãos, Zaqueu, por aquela sociedade, era um dos homens mais traíra, porque ele trabalhava para os romanos. Ou seja, alguém olhava ele passando na rua, lá vai o traidor. Ah, lá vai o nosso inimigo. Jesus vai fazer uma refeição, vai pousar, na casa de um pecador que ninguém gosta, que todo mundo odeia. Jesus vai entrar na casa dele. Por quê? Porque isso é o amor de Jesus. Ele entra onde ninguém quer entrar. Ele abraça quem ninguém quer abraçar. O amor de Jesus é demonstrado quando ele entra na casa de Zaqueu. Aí o pessoal começa a murmurar e falar: como pode ele entrar na casa de um pecador? Aí Zaqueu vê aquilo, ele diz: Senhor, hoje eu vou devolver 4 vezes mais se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém. Houve mudança na vida de Zaqueu, houve libertação na vida de Zaqueu. Por quê? Porque Jesus manifestou o seu amor por Zaqueu. Quando nós, de fato, experimentarmos do amor de Deus, nós seremos libertos. Quando, de fato, experimentarmos do amor de Jesus por nós, seremos libertos. O problema é que muitas pessoas rejeitam esse amor. E existem aqueles que querem ser libertos, não pelo amor, mas pelo medo. Aí a pessoa diz assim, tu pergunta para a pessoa: você quer ir para o céu? Quem diz é o pastor Elias Torralbo. Tu quer ir para o céu, irmão? O irmão fala: eu quero ir para o céu, quero sim. Mas por que você quer ir para o céu? Não, eu quero ir para o céu porque lá não vai ter dor, não vai ter ranger de dente. Ah, então você quer ir para o céu porque lá não vai ter dor, não vai ter ranger de dente? É. Ah, sim. Então, aí você pergunta: mas você quer ir para o céu mais por causa de quê? Não, eu quero ir para o céu porque lá vai ter ruas de ouro. Olha a visão do cara. Ele quer ouro, ele quer ruas de ouro. Então ele quer ir para o céu porque ele não quer sofrer, e ele quer ir para o céu porque lá vai ter ruas de ouro. Olha o coração da pessoa. Aí o pastor Elias Torralbo, ele fala algo impressionante. Ele fala: a nossa maior vontade de querer ir para o céu não é por medo de sofrer, mas é porque eu quero estar junto ao Pai, quero estar junto dele, quero estar perto dele. Buscai, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu quero ir para o céu porque eu quero ver o Senhor. Eu quero estar com Ele. Seja lá onde for, se for no céu, na terra, eu quero estar perto do meu Pai. Quando nós nos envolvemos nessa relação de amor com o Pai, irmão, vai vir muita libertação de Deus para mim e para a tua vida. Quanto nós nos envolvermos mais e mais nessa relação de amor com o Pai, muitas coisas nós vamos abandonar, nós vamos largar. Então nessa noite, o Senhor me convida e te convida a ter um relacionamento diferente. A libertação chegará, mas chegará no momento em que de fato você se entregar na intimidade com o Pai. Você pode dar um glória a Deus?